Hoje você vai descobrir porque os mosquitos picam você, mas não seu parceiro ou amigos. Você também descobrirá como se defender do que é o animal mais letal para o ser humano e como isso poderia salvar sua vida em algum momento. Claro, veremos quais opções de repelentes naturais e sintéticos existem e qual é o melhor para você. Se os mosquitos têm sido um problema na sua vida, eles deixarão de ser se você tiver paciência para assistir este vídeo até o final. Se você é profissional ou deseja se aprofundar no assunto, recomendo esta revisão recente. As picadas de mosquitos são desconfortáveis, geram uma reação inflamatória imediata que irrita muito a pele, não te deixam dormir e coçam demais. Sim, mas isso não é o mais importante, nem de longe. Os mosquitos são vetores de diferentes doenças e patógenos muito perigosos. Certamente você já ouviu falar da malária, vírus Zika, vírus do Nilo Ocidental ou dengue. Todas essas doenças são transmitidas por parasitas e vírus que são veiculados em artrópodes, como algumas espécies de mosquitos. Na verdade, estamos falando neste vídeo, como eu disse antes, do animal mais perigoso e letal para o ser humano. Em termos do número de mortes anuais causadas, a malária por si só causou em 2019 mais de 400 mil mortes no mundo, a maioria em crianças menores de 5 anos. As mortes totais anuais causadas diretamente por picadas de mosquitos superam as 700 mil por ano. Portanto, o uso de repelentes de insetos eficazes e seguros é uma questão de saúde pública de primeira importância. Especialmente em áreas do globo onde este tipo de doenças são endêmicas, eles podem salvar sua vida. Com certeza você já se perguntou por que os mosquitos me picam? Uma pergunta que todos nós já fizemos. Por quê? Porque todos os mosquitos do mundo me picam, mas não picam meu parceiro, amigo, parente ou conhecido. O que eu tenho que faz com que me piquem e que a outra pessoa não tem, que quase sempre se salva da picada? Os mosquitos, em particular as fêmeas, que são as que picam, são atraídos por uma variedade de sinais sensoriais que podem variar de um indivíduo para outro. Dentre os mais conhecidos estão os odores corporais. Os mosquitos são atraídos por componentes químicos presentes no suor, como ácido lático, ácido úrico ou amônia. As pessoas que suam mais ou que têm um perfil químico particular no suor podem ser mais atraentes para os mosquitos. No verão, que é quando há mais mosquitos, também suamos mais, aumentando a probabilidade de picada. A microbiota da pele, composta por bactérias e outros micro-organismos, pode influenciar a frequência com que você é picado por mosquitos. Isso é super interessante. Alguns estudos sugeriram que certas comunidades microbianas na pele podem produzir odores que atraem ou repelem os mosquitos. Porém, o perfil da microbiota cutânea que os atrai não está bem definido. Alguns estudos descobriram que o consumo de álcool, e em particular de cerveja, pode tornar as pessoas mais atraentes para os mosquitos. Se for tomar cerveja com amigos no verão, é melhor usar repelente. O dióxido de carbono. Os mosquitos são atraídos pelo dióxido de carbono que exalamos. Pessoas que emitem maiores quantidades de dióxido de carbono, como pessoas grandes ou mulheres grávidas, podem ser mais atraentes para os mosquitos. A temperatura corporal também influencia. Mosquitos são atraídos pelo calor, então pessoas com temperatura mais elevada podem atrair mais mosquitos. Na segunda metade do ciclo menstrual feminino, a temperatura corporal 0,5 graus Celsius, devido à progesterona. Seu tipo sanguíneo pode atrair mais ou menos mosquitos. Por exemplo, algumas pesquisas indicam que indivíduos com sangue tipo O podem ser picados mais frequentemente do que aqueles com um grupo sanguíneo A ou B. Cor da roupa. Eles também podem ser atraídos por certas cores e padrões na roupa que você veste. As cores brilhantes podem atrair mais os mosquitos em comparação às cores apagadas? E agora vamos ver quais tipos de repelentes existem. Os repelentes de insetos se diferenciam em sintéticos ou artificiais e naturais. E qual é a principal diferença? Bem, os primeiros são mais eficazes, mas com um pior perfil de segurança, embora ainda sejam seguros, e os segundos são menos eficazes, mas mais seguros. Embora os adoçantes sejam geralmente seguros, pelo menos os testados, vamos ver os que têm mais evidências de segurança. Entre os artificiais, o principal é o dietil-NN, dietil-M-toluamida. Ainda é considerado o repelente de insetos mais eficaz e de espectro mais amplo desde a década de 50. Criado pelo exército americano e comercializado em 1956, atualmente existem mais de 200 produtos disponíveis com dietil em concentrações que variam de 5% a 100%. E a proteção com dietil é adequada, com uma concentração que varia entre 10% e 35% do produto. E se continuar aumentando a concentração, a duração do efeito será maior até atingir um platô em cerca de 50%.
Ou seja, não faz sentido usar concentrações superiores a 50%. Necroses de pele e eritemas cutâneos foram detectados com concentrações muito elevadas. A diferença entre aplicar maior ou menor concentração não está tanto na proteção conferida, ou seja, na eficácia, mas na duração dessa proteção. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças de Fato recomendam o uso de dietil para prevenir malária, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, vírus do Nilo Ocidental. E também é importante a doença de Lyme, pois é eficaz para a prevenção de carrapatos. Como o dietil atua? Pois altera os receptores nas antenas dos mosquitos, dificultando a capacidade do artrópode de te localizar. Também altera os receptores olfativos do mosquito, impedindo-os de te detectar pelo cheiro, reduzindo a atração por você. O dietil, muito importante, também não mata o mosquito. Agora, uma pergunta que com certeza te preocupa, mas Dr. Borja Bandeira, é seguro? Vai me causar algum problema de saúde a curto, médio ou longo prazo? A segurança do dietil foi avaliada cuidadosamente em 1998 e posteriormente em 2014. Entre 1956 e 2008, apenas 43 casos de toxicidade por dietil foram relatados. 25 deles apresentaram sintomas neurológicos como letargia, confusão, crises epilépticas, 17 apresentaram reações cutâneas alérgicas e um apresentou hipotensão e bradicardia. E das 6 mortes conhecidas por dietil, 3 delas foram devido à ingestão intencional do químico, ou seja, algo voluntário. Outra envolveu uma criança com uma deficiência enzimática rara e outros 2 crianças que foram expostos a doses muito elevadas, ou seja, um uso totalmente incorreto. Portanto, podemos falar de uma substância muito segura, visto que é usada em larga escala mundialmente. No entanto, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos considera o dietil seguro até mesmo na gravidez e a Food and Drug Administration permite em gestantes no 2º e 3º trimestre. De acordo com a Associação Americana de Pediatria, as crianças com mais de 2 anos devem usar uma concentração máxima de dietil de 33%, não ultrapassando esse valor. E não o recomenda para menores de 2 anos. Isso sim, você precisa ter um cuidado importante. O dietil degrada o vinil, degrada plásticos, degrada o couro, degrada o spandex e degrada outros tecidos sintéticos. Alguma marca conhecida que contenha dietil? Bem, por exemplo, o spray Relec contém dietil a 50% e repelentes naturais adicionados, que veremos depois. Portanto, é uma ótima opção se você precisa de uma proteção contundente. No final do vídeo, revelo qual repelente entre os mencionados é o melhor para o seu caso. A permetrina pertence a um grupo de moléculas chamadas piretrinas, que são extraídas da flor do crisântemo. Não aplicar diretamente na pele, apenas em roupas, mosquiteiros, tecidos e outros materiais. Seu maior trunfo é a grande amplitude de ação. É eficaz não só contra mosquitos, mas também contra carrapatos, percevejos, piolhos, pulgas, moscas e é especialmente útil para repelir carrapatos que transmitem doenças como a Lyme. E como age? Bem, inibe uma enzima, que é a acetilcolinesterase, e paralisa o artrópode. Cuidado, pois em doses elevadas pode produzir toxicidade, especialmente sintomas neurológicos como parestesias, tremor, ataxia e convulsões. Como precaução adicional, é muito tóxica para os gatos e para as abelhas, então se você tem um animal de estimação ou um gatinho, cuidado com a Permetri. A cada 5 lavagens da roupa em questão, que tem a permetrina, é necessário reaplicá-la, certo? Seguimos com o imposto de renda 3.535. É um composto sintético derivado do aminoácido alanina, aprovado pela Food and Drug Administration em 1999. Repele mosquitos, carrapatos, moscas e piolhos. Ao contrário da permetrina, pode ser aplicado tanto na pele quanto nas roupas, não tem cor, é inodoro e também é biodegradável. Você pode encontrá-lo em aerossóis, loções, sprays e toalhetes em concentrações que variam de 7,5% a 19,20%. Porém, tem a desvantagem de durar no máximo 2 horas, exigindo reaplicações frequentes. E que também pode irritar os olhos e deteriorar as roupas e o plástico, como acontecia com o dietil. Picaridina ou icaridina, já ouviu falar? O Altan contém esse ingrediente. A picaridina é muito utilizada na Europa, de fato é o que mais usamos por aqui. É um composto químico relacionado à pimenta que, junto ao dietil, forma a dupla de repelentes mais usada mundialmente. É um repelente mais agradável de usar, não é pegajoso, não é gorduroso na sua aplicação, é menos irritante, inodoro e não danifica plásticos nem outros materiais. Como o dietil faz, podemos dizer que é um repelente mais amigável que o dietil. Funciona criando uma barreira de vapor na superfície da sua pele que desencoraja os mosquitos a pousarem na sua pele. Encontrada em concentrações de até 20%, oferecendo uma proteção muito boa e duradoura de 8 a 10 horas.
É eficaz contra mosquitos do género Anopheles, que transmitem a malária, também o género Aedes, que transmitem dengue, zika e outros, e Culex, que transmitem, por exemplo, a febre do Nilo Ocidental. Os estudos de toxicidade da Agência de Proteção Ambiental mostram que é um componente seguro. Elimina carrapatos, pulgas e percevejos como aditivo. Também age como repelente elétrico inalado. Você já usou repelente elétrico na tomada do quarto no verão para evitar mosquitos? Eu também já usei. Eles funcionam bem? Sim, eles são eficazes, embora não totalmente, e menos ao ar livre. São os repelentes de vaporizador elétrico e liberam para a latrina um inseticida usado na vaporização para repelir mosquitos. Pertence a uma família de químicos chamados piretroides. Mas nem todas são boas notícias. Alguns estudos nos indicam que, usado de forma crónica e em concentração suficiente, a praletrina poderia interferir com o surfactante pulmonar, que são proteínas que se encontram dentro dos seus alvéolos pulmonares que previnem o colapso dos mesmos. Durante a exalação, ao reduzir a pressão de superfície na parede alveolar, o surfactante também tem propriedades antimicrobianas que reduzem a possibilidade de ter infecções respiratórias. Portanto, é uma proteína muito importante. Vamos ver os repelentes naturais, que geralmente são os mais seguros. Compreendem óleos essenciais ou seus compostos bioativos, como o ingrediente principal, são biodegradáveis, menos agressivos tanto para você quanto para o planeta. Começamos com o óleo de citronela, que você provavelmente conhece. A citronela, ou Zymbopogon nardus, oferece um óleo que era usado originalmente como perfume na França durante o século XIX. Possui compostos bioativos como a citronelal, o citronelol, o giraniol, que são os que exercem essa ação contra mosquitos. Óleos de citronela são fáceis de encontrar em qualquer supermercado, especialmente no verão, quando a demanda é maior. A principal fraqueza da citronela é que ela é instável quando há muito vento ou quando há altas temperaturas. Além disso, sua duração é de apenas 2 horas após a aplicação, exigindo reaplicações frequentes. Suas forças? Pois um aroma muito agradável e que não tem mais efeitos colaterais, além de eventual dermatite alérgica ou potencial irritação dos olhos. Se esfregarmos as mãos com citronela, é eficaz contra os mosquitos da malária e o arbovírus, mas não contra carrapatos, pulgas e piolhos. Não é recomendado o seu uso em áreas endêmicas das doenças que comentei no início do vídeo, pois sua potência é limitada. Mas é o repelente preferido por muitos para uso diário e para repelir a picada do mosquito comum. O óleo de eucalipto-limão vem da Corymbia citriodora, tem um composto ativo que é o p-mentano-3,8-diol ou p-mentano-3,8-diol e é o que exerce suas funções repelentes. O eucalipto do limão tem sido utilizado na medicina tradicional chinesa há centenas de anos, mas não foi adotado no Ocidente até o final do século XX. Sua eficácia é comparável a baixas concentrações de dietil, dura de 6 a 12 horas, sendo bastante boa, e é aplicada em concentrações de 10 a 40%. Também é eficaz contra carrapatos, vetores da doença de Lyme e febre das montanhas rochosas. Contudo, não é recomendado para crianças abaixo de 3 anos. Temos o óleo de erva de gato ou nepeta cataria, é um óleo essencial que contém nepeta-lactona, o ingrediente mais ativo. É totalmente seguro e protege por até 7 horas. É aplicado em loções e sprays em concentrações entre 7 e 15%. Mas há tão pouca evidência científica a respeito que pouco mais posso te dizer sobre este óleo. E depois, a dosundecanona é um composto presente no tomate que também pode ser sintetizado industrialmente. Ataca os neurônios olfativos dos mosquitos. Há poucos produtos no mercado com este componente, apesar de sua eficácia ser comparável à do dietil. Por último, o óleo de neem. O óleo de neem é um produto natural que é extraído das sementes da árvore de neem, também conhecida como Azadirachta indica. Esta árvore é nativa da Índia e outras partes do subcontinente indiano, mas agora é encontrada em muitas regiões do mundo. O óleo de neem pode ser eficaz como repelente, mas sua eficácia é limitada e não há muitas evidências a respeito. Além do que já foi explicado, existem métodos genéticos para controlar vetores de doenças como curiosidade adicional? Por exemplo, por meio de engenharia genética, fazendo com que os mosquitos machos passem genes inviáveis para sua descendência. Ou induzir a infertilidade nas fêmeas através do uso de certas espécies de bactérias, como o género Wolbachia. Borja, de tudo que você me contou, qual devo usar? É muito simples. De fato, se você viajar para uma área com presença de malária ou outras doenças citadas, não se arrisque. E use um repelente eficaz, mesmo que seja menos agradável ou corrosivo para alguns tecidos. O uso pontual por 1 ou 2 semanas durante uma viagem não causará problemas de saúde. O que pode ser causado é uma doença infecciosa transmitida pela picada de um mosquito. Também há muitas pessoas que, mesmo sem viver em áreas endêmicas, geram reações inflamatórias e alérgicas importantes às picadas de mosquito, que ficam feias e podem se infectar, o que também é preocupante.
Em todos esses casos, usaria o DEET em uma concentração não superior a 30%, com as precauções que comentamos. Mas não sejam tão vingativos como Luke com os pobres insetos voadores. Eles, ou melhor dizendo, elas, só querem se alimentar do seu rico sangue. Se você busca uma proteção mais natural e de menor potência contra o mosquito comum em áreas não endémicas, pode optar por um repelente natural como o óleo de citronela. É isso para o vídeo de hoje. Querem o mesmo vídeo, mas com carrapatos? Deixem nos comentários. Espero que tenham aprendido algo. Abraços, até o próximo vídeo. Continuem se empoderando.